Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. E meus amigos, olha a situação do Mina muito próximo de um desfecho positivo. A gente vai atualizar esta situação porque a gente teve novidade na parte da manhã. Iremos falar mais aqui sobre a situação envolvendo reforços no Vasco da Gama. O Vasco ontem que arcou com compromissos aí. Pedrinho fez o Pix da galera. Vamos falar muito aí sobre a situação do lucro que o Vasco da Gama teve aí com as vendas de camisa aí do Felipe Coutinho, sobre a situação do fornecedor de material esportivo, o sócio torcedor que explodiu. Então a gente tem muitos assuntos para poder falar. E a gente vai falar também sobre a situação da abertura de contrato, porque ontem lá na CBF o Pedrinho se manifestou sobre esta situação lá no sorteio. A abertura de contrato com a 777 Parques. Perfeito? Bom, peço a você que não é inscrito para se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí pro vídeo. Bom, o seguinte, vamos começar falando aí sobre Vasco da Gama e o Galo. Ontem a gente tomou conhecimento do nosso adversário na Copa do Brasil, que vai ser o Atlético Goianiense. Estamos felizes aí, mas antes disso a gente tem que pensar no Galo. O Vasco tenta a quinta vitória consecutiva, vai pegar um Atlético aí muito desfalcado, porque o Galo simplesmente não vai ter o Guilherme Arana, que está suspenso, o Júnior Alonso, né, machucado, o Everson, Maurício Lemos, Mariano, Zaratio, o Alisson. Muitos jogadores aí estão fora do plantel do Galo. E o Vasco pode ter um acréscimo aí com as estreias do Felipe Coutinho, do Souza e do Alex Teixeira, que estão aí simplesmente regulamentados e prontos aí para poder estrear, certo? Bom, a tendência é que hoje a situação do Emerson Rodrigues seja regularizada na CBF, perfeito? Bom, o seguinte, agora a gente fala aqui sobre essa situação do alívio financeiro, porque ontem, né, foi confirmado que o Vasco vendeu 5 milhões de reais em camisas, mais de 20 mil peças foram vendidas, o sócio torcedor explodiu, a 777 deixou o Vasco aí com 29 mil sócios torcedores. Esse número já está quase em 47 mil sócios torcedores no momento. Então, cara, o Vasco da Gama aí colecionou inscritos aí na Vasco TV com aquela transmissão do Felipe Coutinho. Então o Vasco está conseguindo ali simplesmente, graças a Deus, se ajeitar sim. Bom, agora a gente fala sobre a situação envolvendo reforços, porque essa situação está muito próxima de acontecer, viu, pessoal? A informação que veio do RTI Esportes aí é que o Mina, tá, não integra mais o plantel aí do Cagliari, tá? Que o Mina já estaria inclusive sem clube, segundo o RTI Esporte. E o seguinte, né? O Vasco fez uma proposta para o atleta. O Vasco também colocou aí
uma espécie de um prazo. O Vasco quer o desfecho disso o mais rápido possível, e a proposta agradou muito a proposta aí do Mina. Então o Mina pode aparecer aqui no Vasco da Gama. A grande novidade é que o Mina chegaria aqui a custo zero e em definitivo. Essa é a situação que a gente passa para vocês, uma vez que ele rescindiu lá com o Cagliari, tá? A situação aí do Tolói também, o Vasco não desistiu aí do Tolói, assim como a situação do Brian Rodrigues, que eu repito, vai de vento a popa. O Vasco vai tentar esses 3 atletas aí para poder simplesmente fechar o ciclo de contratações. Amigo, ainda que não chegue o Tolói, mas chegando aqui o Mina e o Brian, a gente vai brigar por coisas extraordinárias no Campeonato Brasileiro, com toda a certeza. Bom, o Pedrinho ontem se manifestou ali na situação envolvendo a 777 Partners, porque ele foi perguntado sobre aquela questão ali do John Textor, né? E ele, de forma educada, né, ele detonou o John Textor, falou que, que simplesmente o John Textor não tem conhecimento, não sabe, não viu o contrato. E ele foi muito tácito, Pedrinho. Ele chegou e falou assim: olha, os jornalistas, brevemente vocês vão tomar conhecimento sobre novidades aí desse caso com a 777 Partners. Falou, brevemente vocês vão tomar mais conhecimento. E ficou muito claro ali aquela situação que o Pedrinho estava falando da abertura ali de contrato ali, que o Pedrinho está pensando em abrir esse contrato. E eu vou falar aqui, é o que falta nesse momento aí para a gestão do Pedrinho. Abrir esse contrato, punir esses vagabundos que fizeram essas atrocidades no Vasco da Gama. Ele fizendo isso, da minha parte, vai receber um 10 aí. O Pedrinho que ontem prometeu aí, para os jornalistas, em breve teremos novidades, e ele falou, vocês não tem noção, do que a 777 fez aqui. A gente sabe que tem uma abertura de sindicância para apurar os atos administrativos do Salgado e também do Alexandre Campelo, e a situação lá já foi descoberta muitas coisas aí, mas muitas coisas mesmo. E a gente segue aí com essa situação na justiça para a gente tentar essa rescisão junto a 777 Partners desse contrato. Perfeito? Obrigado aí pela sua atenção. Claro, Salgado e companhia tem que ser preso. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!